Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, para aqueles que vão ver esse vídeo, ouvir não, ver este vídeo. Eu tô tendo uma dificuldade muito grande de enviar vídeo, desde ontem que a gente tá com alguns vídeos para poder enviar para os irmãos, para estar auxiliando, ajudando, deixando uma palavra de vitória para a vida dos irmãos. Estamos tendo muita dificuldade e eu quero deixar algo da parte do Senhor para o coração dos irmãos. E saudando com a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão, a paz que é algo muito sério, algo maravilhoso. Essa paz foi a paz que Jesus Cristo, foi Ele próprio quem ministrou sobre a vida dos seus. Depois da sua morte e ressurreição, ao terceiro dia, Ele vai de encontro em uma casa, em um lugar onde estavam os seus discípulos, seguidores, alguns que acompanharam Ele, estavam atônitos, aflitos e tristes, desesperados, porque o Salvador havia morrido, esquecendo-se talvez. Eu creio que ele prometeu que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria, por isso estavam atônitos. E ele entra dentro daquele lugar onde eles estavam e diz, ele já havia ressuscitado, e antes dele acontecer a ascensão de Jesus, dele ser levado ao céu, ele fala ainda com os seus e fica por 40 dias na terra, e ele chega e diz, olha, paz seja convosco, e dá um sopro de paz dentro daquele lugar. Então eu ministro o sopro de paz sobre a sua vida nessa tarde, amém? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar rapidamente uma breve meditação para o coração dos irmãos aqui em Marcos capítulo 6, versículo 45, que diz, logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar ao cair da tarde. Estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era o contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles. Amém. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele agora estava com os discípulos em certo lugar, fazendo o que de costume, o que ele mais fez e faz e há de sempre fazer, que é curar, libertar, transformar, perdoar pecado, dar vida. E ele estava fazendo essa obra em algum lugar, e os discípulos estavam com eles, alguns dos seus discípulos. E ele diz, olha, eu vou ficar aqui na terra, vou despedir a multidão, vou terminar de atender o povo, vocês entrem no barco, passem para o outro lado da margem e eu vou ficar aqui. A Bíblia diz que assim os discípulos fizeram, ouvindo a Jesus, entraram no barco e seguiram a viagem. Jesus ficou só na terra. É assim que a Bíblia diz, que ele ficou só na terra. Terminou de despedir a multidão, Jesus sobe ao monte para orar. E quando Jesus estava orando, ele termina sua oração e agora vai de encontro aos discípulos. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus diz, olha, entrem no barco e sigam viagem que eu vou ficar aqui, irmão, não houve ninguém naquele lugar, nenhum discípulo que teve o entendimento, a noção de pedir para que Jesus fosse naquele momento com eles, ou eles aguardariam Jesus para seguir viagem com Jesus. Ninguém naquele momento parece que não sentiu a necessidade de entender que precisava-se de Jesus no barco para seguir a viagem. Irmãos, porque é impossível se Jesus não está em nossa vida, é impossível se Jesus não está no domínio de algo, esse algo vir dar certo. A Bíblia diz que eles foram, mas daqui a pouco eles começaram a ter dificuldades para remar, dificuldades, e o vento ao contrário, e eles começaram a ficar com dificuldade para prosseguir a viagem. E Jesus logo de imediato, quando vê, toma uma decisão. E me fazia lembrar a palavra do Senhor, irmãos. Vocês lembram de Moisés, quando Deus diz, olha Moisés, a minha presença, eu não irei mais com este povo aqui no deserto, este povo tem pecado contra mim, mas o meu anjo irá com vocês, você não irá só. De imediato Moisés, ele entende que é necessário para qualquer rumo da vida daquele povo, qualquer direção, que ele estivesse, que Deus estivesse com eles. E ele diz, não Senhor, jamais, eu não sairei daqui se a tua presença não for conosco. Ele implora para que Deus
vá com eles, esteja com ele. Mas foi diferente aqui, irmãos. Os discípulos, ninguém parece que percebe que não dava para seguir a viagem sem Jesus, que precisava, nem que eles esperassem, porque é preciso esperar muitas vezes. Ninguém se prontifica e diz, Jesus, eu vou esperar o Senhor atender o povo, e quando o Senhor terminar, não se preocupa não, pode despedir a multidão, nós vamos ficar aqui aguardando, esperando com paciência. É difícil esperar muitas vezes, mas é necessário, porque quando nós esperamos no Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. E eles foram, só que eles entram no barco e não clamam, deixam a que Jesus ficou só na terra. E para terminar este vídeo, eu quero dizer para você, será que Jesus não tem se sentido muitas vezes só na terra? A humanidade não tem dado ouvido ao Senhor, não tem implorado a sua presença, não mostra ao divino Criador que precisa, que é carente totalmente dele. Mas mesmo assim a Bíblia diz que quando Jesus viu que eles estavam com dificuldade no barco, ele sai de onde ele estava e vai caminhando sobre o mar e entra dentro daquele barco e traz bonança para aquele barco. Ei, ainda que a terra tenha esquecido de Jesus, ele é misericordioso, ele vai se levantar, ele vai vir de encontro ao teu povo, ele vai vir de encontro a esta terra, ele vai acalmar toda a tempestade, todo o vento que tem se passado, porque ele é misericordioso, ainda que a humanidade o tenha esquecido. Mas ele é fiel e ele vai vir nos socorrer, amém? Eu profetizo esta palavra de vitória sobre a nossa vida, sobre este mundo, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, em nome de Jesus.